Essa é a segunda parte do discurso, A Esperança de Deus para a América. O ponto central é a fundação dos Estados Unidos. O reverendo Moon descreve a chegada dos peregrinos puritanos à América do Norte como um ato de fé e sacrifício sem precedentes, guiado por Deus. A coragem, a devoção e a dependência total de Deus desses primeiros colonos são apresentadas como o fundamento para a bênção e a prosperidade da nação americana. Eles são retratados como campeões da fé, cujas orações garantiram a independência do país. Então vamos à segunda parte do discurso, A Esperança de Deus para a América. América, a nação cristã de Deus. O povo, no tempo de Jesus, estava ansioso esperando o Messias. Mas eles estavam pensando apenas sobre sua própria glória nacional como Israel, o povo escolhido de Deus. Eles não entenderam a missão universal de Jesus Cristo. Era o propósito de Deus ao enviar o Messias para o povo escolhido de Israel que o Messias se unisse com o povo escolhido. Então eles poderiam se tornar soldados da fé para lutar e para alcançar a salvação do mundo. O fundamento para o Messias foi estabelecido através de Jacó, o campeão da família, e através de Moisés, o campeão de seu povo. Finalmente, o Messias veio para a nação de Israel. Ele deveria ser o campeão da nação e o campeão do mundo inteiro. O propósito de Deus não é a salvação de uma única igreja ou uma única nação. É a vontade de Deus que ele sacrifique o menor pelo maior. Por isso, ele sacrificará a igreja ou a nação pelo mundo. Se os cristãos de hoje pensam somente sobre sua própria salvação, seu próprio céu e seu próprio bem-estar, então eles não estão vivendo de acordo com o propósito de Deus. Se apenas estamos concentrados com a salvação de nossas próprias famílias, não somos merecedores da bênção de Deus. Se o povo foca somente em beneficiar seu próprio povo, ou somente sua própria nação, então está absolutamente seguindo contra a vontade de Deus. Deus dará a vocês sua própria salvação. Quando se tornam os campeões de Deus para a salvação do mundo, sua própria salvação está garantida. Agora, a população cristã é provavelmente 1/7 da população total do mundo. Mas entre estes, muito poucos são cristãos devotos. E entre os cristãos devotos, quantos realmente lutam pela salvação da humanidade? Todos devemos nos devotar para a salvação do mundo. Deus não pode estar feliz com o homem se vivemos de uma forma autocentrada. Eu encontrei Jesus pessoalmente e recebi a revelação através da qual aprendi que a aflição de Deus é grande. Seu coração está sofrendo. Hoje Deus está incessantemente trabalhando para a definitiva salvação de toda a humanidade. Ele necessita que seu campeão tenha sucesso neste mundo. O propósito da Igreja de Deus é salvar o mundo inteiro. A Igreja é o instrumento de Deus, e este fato foi exatamente o que o povo escolhido de Israel esqueceu no tempo de Jesus. Começando com este entendimento, agora continuaremos nossa perspectiva histórica e determinaremos quanto a América tem sido abençoada. Após a crucifixão de Jesus e a gloriosa ressurreição, a Igreja cristã se espalhou por toda a Ásia Menor. Roma foi o principal precursor. Roma era o alvo porque nesse tempo Roma era o mundo. Para o mundo ser salvo, Roma tinha que ser conquistada pelo exército de Jesus Cristo. Mas esta era uma batalha impossível, uma meta inconcebível. O Império Romano aparentava como uma fortaleza impenetrável não sujeita à conquista. O exército de Jesus estava desarmado. Eles não utilizavam armas, nem espadas e nem lanças. Eles estavam armados apenas com o amor de Deus e de Jesus Cristo. Eles marcharam em frente destemidamente, com convicção e força. Eles pagaram o preço com sangue e sacrifício. Não pode haver nenhum exército mais forte do que aquele que não teme nem a morte. Nenhum inimigo é invencível contra um exército de fé. A história é testemunha das ações desse exército de Jesus. O Império Romano caiu finalmente, e Jesus conquistou Roma. O catolicismo romano se tornou o centro da providência de Deus da salvação mundial. O Papa estava na posição para se tornar o campeão de Deus. Entretanto, na Idade Média, grande corrupção apareceu na Igreja, e o cristianismo desintegrou seu espírito. A hierarquia da Igreja medieval estava interessada em seu próprio poder, sua própria autoridade,
e seu próprio bem-estar. A Igreja desfrutou um formidável poder, tanto político quanto econômico. A hierarquia preservou este poder, abusou deste poder e esqueceu do propósito de Deus. Eles se agarraram tenazmente às suas posições e cruelmente perseguiram quaisquer opositores. Os líderes da Igreja reivindicaram a linhagem dos discípulos de Jesus. Contudo, eles não puderam se elevar além de seus próprios pecados. O espírito cristão nestes homens estava absolutamente sepultado, mas Deus teve que continuar em frente. Ele nunca está satisfeito com menos do que uma resposta completa. A Igreja necessitava de reforma, por isso a reforma religiosa veio. Martinho Lutero lançou a nova reforma protestante e fez tremular as bandeiras da insatisfação que rapidamente varreu toda a Europa em uma tempestade de revolta contra o poder da Igreja. Estes protestantes negaram a velha Igreja de seus pais. Por toda a terra, pessoas de retidão se determinaram a obter liberdade das velhas doutrinas e práticas. Elas queriam adorar a Deus, não a Igreja. Igualdade aos olhos de Deus era sua reivindicação. Comunicação direta com Deus era seu desejo. Estas pessoas ajudaram a Deus a trazer o mundo passo a passo para mais próximo da meta definitiva de salvação. Mais tarde, na Inglaterra, o povo novamente protestou contra a intolerável corrupção da Igreja autocrática. Havia um clamor pela purificação da Igreja da Inglaterra. O movimento puritano começou e se espalhou rapidamente mesmo em meio à grande perseguição. Estes novos empreendedores ameaçavam os líderes da Igreja estabelecida, que utilizou de todos os meios para suprimir o novo movimento. Aqueles que queriam verdadeiramente a liberdade para adorar, logo tiveram que fugir ou foram aprisionados. Seu espírito era forte, mas eles não tinham suficiente poder para resistir, e nem mesmo algum lugar para retornar. Eles fugiram para a Holanda, e eles ainda esperavam por algum novo mundo, algum novo céu e nova terra, onde poderiam encontrar liberdade para adorar a Deus. A América deve ter parecido atraente para aqueles que estavam sonhando com um novo mundo. Embora a América fosse um território desconhecido, lhes prometia a liberdade de adorar que almejavam. Os puritanos sentiam um forte desejo de criar uma comunidade própria. A América parecia um lugar ideal. Por isso eles tomaram uma decisão corajosa de se aventurar para lá. Eles se lançaram na traiçoeira viagem através do Atlântico. Eles arriscaram suas próprias vidas, encontrando força em sua fé, a qual era mais forte do que suas próprias vidas. Pensem sobre isto. Eles tiveram que desistir de seus familiares, seus parentes, seu ambiente e de seu país, e saíram em direção a uma terra desconhecida. Sua única esperança estava em Deus. Cada passo que eles davam dependiam de Deus. Sua jornada era longa e houve muitas tempestades. Eles oravam incessantemente para Deus. Eles não tinham mais como retornar. Eles se voltaram para Deus. Quando estavam doentes e agonizando durante a viagem, eles não tinham nenhum remédio para tomar, nem médico para cuidar deles. Eles se voltavam para Deus. Aqueles homens e mulheres peregrinos eram uma unidade com Deus. E assim foi como eles sobreviveram. Se coloquem na posição deles de total confiança em Deus. Que fé maravilhosa! Estou certo de que a fé dos peregrinos tocou o coração de Deus. E quando Deus é movido, Ele oferece promessas. E quando Ele faz promessas, Ele as cumprirá. Deus se determinou a dar a este povo fiel a coisa que mais eles queriam: liberdade de adorar. Ele então se determinou a dar a eles ainda mais. Estou certo de que vocês sabem como eu aprendi que o navio Mayflower chegou em Plymouth Rock, na Nova Inglaterra, no final do inverno. Novembro na Nova Inglaterra faz bastante frio. O destino dos recém-chegados poderia ter sido reduzido apenas pela fome porque havia tão pouca comida para comer. Dado este fato, isto realmente me inspira a saber sobre o estoque de grãos no Mayflower, o qual eles não tocaram, embora estivessem sofrendo de fome até a morte. Eles preservaram estes grãos para plantar na próxima primavera. Este foi um supremo exemplo de sacrifício.
Eles preferiam morrer, esperando o amanhã, ao invés de agir em desespero por apenas mais uns poucos dias de vida. Os peregrinos vieram para esta terra, cheios de propósito e esperança. Eles sabiam que este propósito era mais importante do que preservar suas próprias vidas. Nada poderia ter dado a eles este tipo de coragem, este tipo de dedicação, este tipo de espírito sacrificial à exceção de sua fé em Deus. Quando eles chegaram em Plymouth, os 41 homens que haviam sobrevivido à viagem ficaram juntos e organizaram suas ideias para um governo. O resultado foi o Pacto de Mayflower, que foi assinado. Em nome de Deus. Amém. Esta é realmente uma história maravilhosa. Este pequeno grupo de pessoas deixou a Europa com sua esperança estabelecida em Deus. Eles cresceram e morreram em Deus. Eles sobreviveram em Deus. Eles formaram seu primeiro governo e assinaram seus documentos oficiais, em nome de Deus. A história dos primeiros peregrinos é única de seu tipo na história de Deus. Ela se ajusta ao padrão das pessoas de retidão da história, tais como Abraão, Isaque e Moisés. Estes peregrinos foram os Abraãos da história moderna. Por isso, eles tiveram que suportar muitas dificuldades, mesmo após o Pacto de Mayflower ser assinado. Durante o primeiro inverno na América, a população dos fortes sobreviventes do Mayflower foi reduzida à metade. Cada dia, esse inverno trouxe uma dolorosa separação daqueles entes amados. Um por um, estes corajosos pioneiros morreram. Contudo, suas vidas desde a manhã até a noite, do crepúsculo ao entardecer, estavam centradas na vontade de Deus. Deus era seu único conforto, sua única esperança e sua única segurança. Deus era o principal parceiro para eles. Este foi um exemplo de tão raro e puro grupo de pessoas de Deus. Eles demonstraram fé incansável e Deus deu a eles poder e coragem. Eles nunca perderam sua confiança em Deus e sua visão de futuro. Seu propósito ao vir para a América era edificar uma nação onde Deus pudesse residir, onde eles pudessem compartilhar realmente companheirismo uns com os outros e desfrutar do companheirismo de Deus. Tudo isto estava de acordo com a providência de Deus, porque ele necessitava de uma nação para servir como sua campeã, para a definitiva e permanente salvação do mundo. Assim, outro milagre veio para os peregrinos. Quando eles eram apenas uns poucos sobreviventes e sua população havia se espalhado, os índios poderiam facilmente ter os esfolado com um só golpe. Mas novamente Deus os protegeu. O primeiro grupo de índios que os sobreviventes do Mayflower encontraram não era hostil. Os índios deram boas-vindas aos colonos. Se os peregrinos tivessem sido destruídos nesse tempo, provavelmente não teria havido nenhuma América para Deus. Deus interveio para salvar seu povo aqui na América. Esta é minha convicção. Deus queria que eles se estabelecessem, e ele deu uma chance aos peregrinos. Como a população do assentamento cresceu, eles tiveram que repelir os índios para expandir sua própria colônia. É claro, originalmente esta terra não pertencia ao novo povo americano. Os índios eram os habitantes da terra, e os colonos peregrinos pareciam invasores aos olhos dos índios. Por que então Deus deu a estes colonos sua grande chance? Esta é minha interpretação. Deus se colocou ao lado dos colonos americanos porque isto estava em seu plano. Além disso, estes colonos americanos satisfaziam as exigências de Deus e verdadeiramente demonstraram uma fé inabalável em Deus. Deus pôde não ajudar, mas lhes deu uma promessa e cumpriu essa promessa. A existência da América estava de acordo com a providência de Deus. Deus necessitava edificar uma poderosa nação cristã na terra para sua obra futura. E afinal de contas, a América pertencia primeiramente a Deus, e somente depois pertencia aos índios. Esta é a única interpretação que pode justificar a posição dos colonos peregrinos. Este continente da América esteve escondido para um propósito especial e não foi descoberto até o momento apropriado. O povo de Deus veio na hora designada. Eles vieram para moldar uma nova forma de vida. Seu principal parceiro era Deus. Em casa, ao cuidar de seus filhos, no cultivo,
cozinhando ou construindo, eles permitiam Deus compartilhar seu trabalho. Deus era a única segurança que eles tinham. Um fazendeiro falava com seu filho ao trabalhar nos campos com ele. Vamos cultivar este campo em nome de Deus. Sua vida cotidiana era vivida em nome de Deus. Após a primeira primavera visitá-los, eles limparam os campos, plantaram, cultivaram e fizeram a colheita. E eles atribuíram toda a sua preciosa colheita à graça de Deus. Assim se originou a linda tradição da ação de graças. Seguindo ao próximo inverno severo, a primeira coisa que eles construíram foi uma igreja. À noite, pela manhã, no crepúsculo e no entardecer, eles oravam a Deus. Estou certo de que eles oravam. Deus, queremos construir para o Senhor um lugar que possa ser melhor do que o velho mundo. Queremos construir um lugar onde o Senhor possa residir e ser o mestre. E eles também tinham uma visão de futuro, de que esta nação cristã faria mais bem para o resto do mundo do que qualquer outro país sobre a face da terra. Estou certo de que depois da igreja, eles construíram uma escola. Eles queriam excelentes escolas para seus filhos, melhor do que qualquer escola existente no velho mundo. E suas casas vieram por último. Após eles construírem estas casas, eles as dedicaram para Deus. Esta é a história de seus pais peregrinos. Eu posso visualizar a antiga América como uma linda América, porque Deus estava habitando em todo lugar. Na escola, na igreja, na cozinha, na rua, em qualquer reunião ou mercado, Deus estava habitando. Eu compreendo que na América vocês estão se aproximando do aniversário de 200 anos da sua nação. Por isso vamos examinar o povo que conduziu o movimento de independência neste país em 1776. Aqueles lutadores pela independência eram traidores aos olhos da coroa britânica. Mas Deus pôde utilizar estes traidores como seus instrumentos, como seu povo, e através deles, Deus concebeu e edificou a melhor nação sobre a face da terra. George Washington, chefe em comando do exército continental, saboreou a amargura da derrota em muitas batalhas. Quando ele finalmente enfrentou o último inverno rigoroso no Valley Forge, ele estava sério. Estou certo que George Washington orou assim: Deus, foi o Senhor que conduziu nosso povo para fora da Europa e nos trouxe para o novo mundo. O Senhor não quer que repitamos a cinza e sombria história da Europa. O Senhor nos libertou e nos deu liberdade. O Senhor não quer que vejamos os erros da Europa repetidos nesta terra. Deixe-me fazer um juramento. Eu edificarei uma nação sob Deus. Assim, George Washington fez da sua batalha a batalha de Deus, e por isso, ao obter a vitória, foi uma vitória de Deus. Eu sei que esta vitória e a independência da América vieram porque Deus aceitou a oração de George Washington, junto com a oração de muitos outros americanos. Deus sabia que seus campeões trabalhariam por sua nova nação. Mas George Washington não tinha nada, e o exército britânico tinham tudo: poder, autoridade, tradição e equipamentos. Eles eram orgulhosos de sua força militar. O exército continental americano não tinha nenhuma munição e poucos soldados. George Washington finalmente tinha uma única arma: fé em Deus. Eu acredito que a posição de George Washington é paralela à posição de Davi na luta contra o gigante Golias. Davi venceu sua batalha em nome de Deus. Ambos pediram para Deus derrotar seus inimigos. Cada um deles colocou todo o seu coração, todo o seu ser, todo o seu espírito de sacrifício na batalha, e venceram. Agora é um fato significante que por toda a história, o povo de Deus nunca pôde ser abençoado em sua própria terra natal. Deus os moveu de sua terra natal e os estabeleceu em um solo estrangeiro. E lá, eles puderam se tornar o povo e a nação de Deus. De acordo com esse padrão, o povo americano viajou com fé a partir de sua terra natal. Vieram através do oceano para o novo mundo e aqui receberam a bênção de Deus. Deus tinha um plano definido para a América. Ele precisava ter esta nação próspera como uma nação sob Deus. Com Deus nada é impossível. Assim, fora da realidade da impossibilidade, a independência da América se tornou um fato. E sobre este fundamento veio grande prosperidade. O exército britânico lutou por seu rei. Para eles, a coroa britânica era suprema.
o exército americano lutou por seu rei. Deus era seu único rei, e somente ele era supremo. O Novo Mundo foi pioneiro em nome de Deus. A América é chamada a Terra da Oportunidade. Aqui está o solo no qual o povo encontrou oportunidade em Deus. A tradição cristã é a mais linda coisa para os estrangeiros apreciarem quando vêm para este país. Eu aprendi que todos os dias, seu congresso é iniciado com oração. Seu presidente é empossado no cargo jurando com a mão sobre a Bíblia. Um dia, eu visitei uma pequena sala de oração no edifício de seu Capitólio. Quando seus líderes têm importantes decisões para tomar, eles vêm para este local, se ajoelham humildemente diante de Deus e pedem sua ajuda. Há um vitral em uma janela que descreve George Washington de joelhos em oração. Aqui eu vi a verdadeira grandeza da América, desde os altos escalões do Congresso até aos rústicos costumes do interior. As evidências da dependência de Deus podem ser vistas em todo lugar na América. A este respeito, a América é uma nação sem igual. Até mesmo seu dinheiro, suas cédulas e moedas são impressas com tão bela inscrição: em Deus nós confiamos. Nenhuma outra nação faz tal coisa. Então, de quem é o dinheiro? É seu dinheiro? É dinheiro americano? Não, é dinheiro de Deus. Cada cédula e moeda dizem isso. Vocês são os guardiões, e Deus depositou sua riqueza em suas mãos. Sim, esta nação não é a nação americana, é a nação de Deus. E tal nação existe para o mundo inteiro, não apenas pela própria América. Sim, a América foi formada como uma nova nação cristã, sob uma nova tradição. As correntes da velha tradição caíram longe da América. Vocês devem querer edificar uma nova nação sob Deus. O propósito de Deus é a salvação do mundo e de toda a humanidade. Portanto, hoje na América, vocês não devem pensar que possuem tal riqueza porque vocês são grandes por si mesmos. Devemos humildemente compreender que a bênção de Deus veio para a América com o propósito de tornar possível para Deus utilizar esta nação como seu instrumento na salvação do mundo. Se a América trair Deus, para onde Deus pode ir? Se a América rejeitar Deus, onde Deus pode ir para realizar seu propósito? Vocês querem deixá-lo tentar ir para o mundo comunista? Ou para países subdesenvolvidos? Deus quer ter a América como sua base, a América como seu campeão. E a América começou no espírito sacrificial, perseguindo o propósito de Deus. A América deve consumar sua história com o mesmo espírito sacrificial pelo propósito de Deus. Então a América permanecerá para sempre. Deixem-me comparar dois exemplos notáveis. O povo que veio para a América do Norte, veio em busca de Deus e de liberdade de adorar. O exclusivo motivo dos primeiros colonos era Deus. Quando eles vieram por Deus, eles não encontraram somente Deus, mas eles também encontraram liberdade e riqueza. Ao mesmo tempo, muitos povos foram para a América do Sul. Seu exclusivo motivo era encontrar ouro. A América do Sul é uma terra fértil, não menos do que o continente norte-americano. Mas quando a motivação colonial era ouro, eles não encontraram nem ouro, nem Deus, e nem liberdade. E os países da América do Sul permanecem como nações subdesenvolvidas. A América é o milagre da história moderna. Vocês edificaram a nação mais poderosa na história em um curto tempo. Este milagre foi possível somente porque vocês trabalharam duro? Certamente vocês trabalharam duro. Entretanto, trabalho duro não é explicação suficiente. Se Deus não tivesse sido o principal parceiro, a América de hoje não teria sido possível. Deus desempenhou um papel primordial na história americana. E isto, Ele quer que a América saiba. O tempo chegou para o povo americano ser despertado. Por causa do nobre início deste país, Deus enviou sua bênção e promessa. A devoção sacrificial de seus antepassados foi o fundamento para a bênção de Deus. Se vocês traírem seus antepassados, se vocês traírem Deus, há um único caminho para a América seguir. Será seguir para a destruição. Sendo que a América foi edificada nos pilares da fé em Deus, se Deus se mover para fora da vida americana, sua nação estará sem suporte. Seu declínio será rápido. Essa foi a segunda parte, a esperança de Deus para a América.
Não perca a continuação deste discurso. Na próxima parte, vamos ver a advertência dada aos americanos. Gostou do vídeo? Então não esqueça de inscrever-se para não perder o próximo vídeo. Comente ou pergunte. Ficarei feliz em responder, assim como agradeço muito por um like.